Olá, boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos nossos corações, abençoando o nosso trabalho na noite de hoje. Queridos, hoje vamos dar continuidade ao tema do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos ainda no capítulo 1, onde Kardec conversa com um amigo que não acredita muito, o cético. Esse é o tema. E no estudo de hoje, nós vamos falar sobre o tema médiuns e feiticeiros. Foi esse o tema que também foi levantado, até porque naquela época se comentava muito sobre feitiçaria, Era uma coisa ainda muito latente, ainda era alguma coisa meio que levava quem se comunica com espíritos ou quem se dedica ao estudo de uma obra, estudo de algo que vai além da compreensão vulgar, também ser taxado de feiticeiro. Então não foi muito simples na época de Kardec atravessar essa fronteira e declarar que há uma enorme diferença entre o uso de uma faculdade que é natural e que deve ser tratada e trabalhada e utilizada com respeito e responsabilidade com relação a um abuso dessa mesma faculdade, trabalhando para o mal, trabalhando para a diversão, trabalhando para coisas erradas. Então essa diferença entre manifestação mediúnica, que é natural, é uma coisa universal, é comum a qualquer ser humano, de se comunicar ou de sofrer a influência de espíritos. Existem espíritos de todos os tempos, existem pessoas, então essa comunicação, essa influenciação é uma coisa natural. Mas nós só tivemos essa confirmação e esse entendimento a partir de Kardec e, é claro, a partir do evento, do Espiritismo, que foi aí sim que nós podemos compreender melhor que essa é uma das forças da natureza, a comunicabilidade com os espíritos e as manifestações espirituais. E aí, o cético pergunta a Kardec sobre se o intuito é comunicabilidade, se os médiuns utilizam-se da sua faculdade para se comunicarem, e vamos dizer, dar conhecimento das comunicabilidades, das ações que os espíritos promovem, dos efeitos que acontecem, como a gente vem falando aqui, dos efeitos de mesas girarem, dos efeitos de aparecerem fogo do nada, de repente, que isso também se dá, movimentações, ouvir vozes e tantos esses fenômenos. E aqueles que se utilizam disso, os chamados feiticeiros, fazem a mesma coisa? Então daí ao cético fazer essa pergunta, que seria lançado aí, vamos dizer, na mesma coisa, a ideia de que médium e feiticeiro seria a mesma coisa. Para nós aqui, vamos dizer, farinha do mesmo saco. Na nossa linguagem de hoje poderíamos pensar dessa forma. Aí é o que Kardec vem respondendo, que há pessoas, sim, que se utilizam dos seus dons mediúnicos para fazerem fenômenos, para produzirem shows, espetáculos. Agora, fazer daí entender-se que os espíritos estão às ordens de quem quer que seja, aí já não é bem assim. O que a doutrina espírita preconiza é que os espíritos são inteligências, assim como eu sou, e eu não estou à vontade de fazer
movimentos, de ser uma marionete na mão de quem quer que seja. Eu não faço isso, não tenho essa intenção e não me interesso para isso. Assim é óbvio que os espíritos também não estão à vontade de quem quer que seja só pelo fato de ser médium. Eu vou chamar o espírito de Einstein quando eu tiver que fazer uma prova de física na faculdade. Vou chamar o espírito de Beethoven quando eu quiser compor uma música. E vou chamar, enfim, N personalidades do mundo espiritual que já viveram na Terra para o meu bel prazer na hora que eu quiser, como se essa inteligência fosse apenas algo flutuante que tivesse apenas sem personalidade e que pudesse ser captada, chamada e trabalhada e utilizada a meu bel prazer. Essa é a grande diferença na compreensão. E a ideia que se tinha dos feiticeiros é de que eles tinham esse poder de chamar os espíritos, e normalmente essa ideia da feitiçaria ela é adicionada à ideia de coisa ruim, de coisa mal, de que os feiticeiros, então, e curandeiros seriam também, teriam as mesmas pretensões, fariam mal e de vez em quando faziam coisas boas. Não. Os espíritos, em primeiro lugar, eles têm sua personalidade, eles têm as suas vivências, os seus compromissos onde eles estiverem, aonde eles habitam não é acessível a qualquer um, principalmente aos encarnados, e é claro, então, é óbvio dizer que eles não estão à vontade de quem quer que seja. Mas existem gradações, existem espíritos que estão circulando em torno de nós e que se divertem com as nossas baixarias, com as nossas futilidades. Esses, provavelmente, poderiam atender a algum chamado, porque talvez eles, enquanto encarnados, faziam também esse tipo de brincadeira, se davam esse tipo de trabalho. Então, mas daí dizer-se que qualquer médium se comunica e faz esse mesmo tipo de trabalho é diferente. O que uma doutrina moral, filosófica e religiosa que procura conduzir a humanidade para um fim religiosamente correto, com a intenção de elevar-se verticalmente no caminho para seguir os passos de Jesus Cristo, uma doutrina respeitosa e respeitável, é totalmente diferente de brincar-se com isso. Mas, então, lançada essa dualidade aí, essa pretensa confusão, é necessário que nós possamos esclarecer, que é o que Kardec fala. Então, que feitiçaria e mediunidade tem diferença. A mediunidade universal serve para quem usa para o bem e para quem usa para o mal. Agora, desde que se tenha conhecimento de que o uso correto desta faculdade é para a evolução moral do ser humano, da humanidade e dos espíritos que estão em condições totalmente diversas, aí sim nós vamos trabalhar uma coisa totalmente diferente. E o que Kardec vai orientando para a gente, no sentido de que esta necessária evolução que está ao alcance de qualquer ser humano, a qualquer um de nós, e que é um dever nosso, se envolver numa religião ou num caminho moral, ético, que evolua o ser, que melhore a condição do ser humano, independente se eu utilize ou não mediunidade, que eu fale em público, ou que eu faça trabalhos no bem, trabalho de caridade, o que eu tenha um rótulo religioso, seja eu de qualquer
vertente religiosa, cristã ou de outra aceitação, não é esse o intuito primordial, não é, vamos dizer assim, não é exatamente isso, esse rótulo que vai fazer diferença, mas o meu comportamento moral. E aí eu tenho, nesse uso, nesse trâmite durante a minha vida, de relação com as pessoas que nós chamamos os vivos, os encarnados, e o meu relacionamento com a espiritualidade, seja através da comunicação inteligente, da interação com essas forças, esses irmãos espirituais, essa é a diferença. E há nisso a questão de vibrações, a questão que nessa comunicabilidade, que seja consciente ou não, há vamos dizer assim, um traçado, uma dimensão de entendimento do comportamento humano. Seja, se eu me relaciono bem com a humanidade, se eu trago em mim virtudes, se eu procuro multiplicar os dons de fazer o bem, de agir, de forma correta e coerente, condizente com a ética e com respeito, independente do rótulo religioso, eu vou estar cercado de vibrações boas, eu vou estar envolto em boas ondas de vibração e a minha personalidade vai atrair irmãos em diferentes estados, mas que vibram nessa condição. Então essa comunicabilidade, mesmo inconsciente, ela vai se fazer de um modo respeitoso e vai permitir que esses irmãos, mesmo não agindo ou interagindo através de mim, eu estou me colocando aqui dando exemplo, de como é a atitude, deve ser a atitude do médium, independente de sua religião. Então essa interação vai fazer com que eu, não somente eu, evolua, como eu traga a possibilidade de que outros invisíveis também possam evoluir com o exemplo bom que eu der, na qualidade de médium ostensivo ou não. Agora, essa comunicabilidade, da mesma forma que ela serve para me encaminhar para o bem, para eu ter aprendizados elevados, eu posso, infelizmente, que é o que acontece com grande parte da maioria, ainda grande parte da humanidade, acabar servindo, mais uma vez repetindo, inconscientemente ou não, de instrumento que está a serviço do, vamos dizer assim, lado mal da obra da criação, do mau uso disso. Mas dizer-se daí que esse lado mal é incurável? Não, de forma nenhuma. O lado considerado mal é um tempo transitório, é uma fase, assim como qualquer um de nós que em algum momento no passado esteve envolvido em relações ruins, em oportunidades mal trabalhadas na sua vida, hoje nós já pensamos de um modo diferente através da religião que cada um traz na sua vida, procurando melhorar-se. E aí sim, você vai estar em contato, em sintonia com a espiritualidade mais elevada e possibilitando assim a sua melhor evolução. Mas vai passar por dificuldade, por desafio o tempo todo. É uma prova, é uma escola que a gente está. Então você não pode imaginar que numa escola você só vai estudar e não vai precisar fazer prova, pôr à prova aquilo que você está estudando e aprendendo. É necessário. Mas para a gente não fugir do tema, aí não tratar apenas da questão religioso-filosófica da questão, o foco do estudo de hoje, que é essa que o cético faz comparação entre o que é o feiticeiro e médium, então é diferente. O que Kardec coloca que, mesmo que o médium
não tenha a intenção de causar má impressão quando ele faz aparições, quando ele, vamos dizer assim, procura fazer algum tipo de demonstração da sua mediunidade, mas se há nisso algum tipo de interesse material, seja da elevação da personalidade, da busca de um glamour para a sua pessoa, né, de melhores condições, que ele faça algum tipo de uso, ainda que para ajudar, mas que esteja ganhando com isso, que esteja recebendo aplausos, ou que esteja ganhando dinheiro com isso, transformando assim um dom natural, né, que deve ser para a sua evolução espiritual, em mercadoria, né, em troca de dinheiro, fazendo disso um meio de vida, aí já dá, mesmo que não haja a intenção clara, mas dá aso, dá entendimento de que há velhacaria, nas palavras de Kardec, e isso não é bom, não é correto. Então taxar-se o médium de feiticeiro não é correto, porque isso não existe. Mas colocar na mesma embalagem o que causa dano e o médium que utiliza seus dons espiritualmente falando, para ajudar espíritos, para ajudar pessoas, né? Aí é diferente, não há, isso não é correto, tá entendendo? Mediunidade é universal, todo mundo tem, todo mundo a possui. Alguns sonham, eu tive uma revelação, às vezes os irmãos vão numa igreja, porque lá tem um irmão que faz revelações, muito bom, isso existe, isso é fato, existe sim, faz revelações e tem pessoas muito corretas, muito coerentes, muito honestas com isso. Porém, há que se tomar o cuidado de não se deixar elevar nem aquele que busca entre aspas, oráculo, com a intenção direta de ter alguma vantagem na vida, né? Vou lá porque eu quero saber se eu vou ser bem sucedido, se eu vou comprar um carro novo, se eu vou trocar de casa, se eu vou para um emprego melhor. Essa é uma barganha, uma negociação. E aquele que faz uso dessa mediunidade com esse interesse, né, então, ou que dá essa possibilidade a outros, ainda que ele não utilize para isso, então também, infelizmente, está prestando um desserviço para a causa do bem, independente de onde ele estiver atuando, né? Então, ele também não está, infelizmente, utilizando-se de um bom dom. Mas e aí o que acontece nessas circunstâncias? A mediunidade é uma coisa que está ligada à questão orgânica. Então ela não está a nosso bel prazer. De repente você pode tê-la hoje, pode não ter amanhã. Aí, para não passar em branco, poderá acabar querendo criar uma história, inventar algo, e aí é que começa o erro. Então é bom que se trate disso de maneira cristã, de maneira respeitosa, se lide com isso com responsabilidade. Então é necessário que haja um estudo, e o estudo que é voltado especificamente para tratar disso está na doutrina espírita. Nós precisamos compreender, estudar melhor esses fatos, como eles se dão, de que maneira lidar com isso, na infância, na adolescência, na velhice, como é que é isso. Eu tenho, de vez em quando, uma revelação, apareceu para mim, veio em sonho, algumas vozes que eu escuto, barulhos, a minha filha, o meu filho começa com essas coisas. Como é que eu lido com isso? O que eu faço com isso? É mediunidade? Pronto, ponto final, está resolvido? Então basta. Não, é preciso compreender. Busque esse entendimento através das obras, vamos buscar esse entendimento, vamos falar sobre isso, vamos estudar isso. E aqui, hoje, nesse estudo, há um campo também para esse debate, para que a gente converse sobre isso, para que tire suas dúvidas, para que aquilo que eu falei, que eu deixei no estudo de hoje em aberto, que eu não fui claro o suficiente, ou que de alguma forma eu
acabei causando, provocando mais dúvidas ainda na sua cabeça, vamos lá, clica no link aqui abaixo, entra no grupo, você será adicionado no grupo do WhatsApp da Sala Chico Xavier e nós vamos conversar sobre isso. Pergunte, pode colocar suas perguntas, não tem problema, pode ajudar com seu comentário, não é só pergunta também não, nós também precisamos de esclarecimento. Traga-nos também uma outra visão, uma outra forma de ver esse assunto, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a cada um de nós e vamos lá, vamos dar continuidade a esse estudo no grupo da Sala Chico. Um beijo no coração, um abraço para todos, que assim seja.